Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva e hoje é um dia muito especial, dia 31 de dezembro, um bom ano novo. É aquilo que eu e toda a equipa do Manhã Viva e toda a comunidade de Canção Nova lhe desejamos. Que seja ainda um tempo, se você ainda não fez, de fazer a sua revisão de vida, de ver o que é que foi bom, o que é que foi menos bom, e traçar metas para este novo ano. Não trace muitas, trace aquelas que você sabe que vai conseguir cumprir. E hoje nós temos aqui uma pessoa muito especial que nos vem falar do tema processo de canonização do Padre Cruz. Vamos ver se adivinha. É uma pessoa que já acompanhou a Canção Nova durante muito tempo, já teve programas aqui na nossa comunidade e escreve para a nossa revista. Vou-lhe dar uma dica, é jesuíta. É o nosso querido Padre Dário, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. É com muito gosto que volto a estar num programa da Canção Nova e agradeço muito o convite que me fizeram. E estar convosco através da TV é uma graça muito grande. E falar do Padre Cruz mais ainda. E vamos iniciar o programa com esta frase de Dom Manuel Trindade Salgueiro, recordado como o Bispo do Mar, que diz assim: a vida do Santo Padre Cruz, obscura e gloriosa, apagada e empolgante, é dos testemunhos mais eloquentes dos nossos dias. Na simplicidade obscura ou no heroísmo dominador, a vida do santo é sempre luz e força do Evangelho. Por isso, o Santo Padre Cruz, presença augusta e atuante de Cristo, deslumbrava as multidões que o procuravam ansiosas e reconheciam que nele havia o sinal do grande mistério. E por isso, com esta frase, eu convido aqui o Padre Dário Proso a rezar para nós, a iniciarmos a nossa manhã com a oração. Família Sagrada de Nazaré, Jesus, Maria e José, nós nos entregamos e confiamos as nossas vidas, o nosso trabalho, a nossa família, o nosso ser, as nossas paróquias, a nossa igreja, à vossa proteção. Que este ano que termina, mas sobretudo o próximo, que começa amanhã, seja continuamente abençoado por cada um de vós e que a bênção da Sagrada Família de Nazaré, descendo sobre nós e sobre o mundo e sobre a Igreja, nos faça viver um ano 2021 com mais paz, mais amor, menos desemprego, mais justiça, mais verdade. Precisamos tanto da vossa proteção e da vossa ajuda. Que cada um de vós, Jesus, Maria e José, como em Belém e como em Nazaré, modelo de harmonia e de paz, venham em nosso auxílio. Amém. Amém. Quero convidá-lo a sentar-se na nossa sala de estar e vou continuar aqui com uma frase de Dom Manuel Trindade Salgueiro, que diz assim: qual a razão dessa atração poderosa? A lição continua da sua vida, que para a nossa memória e para a sede de divino é a sua figura iluminada de místico e de apóstolo, transformada em força redentora, o fogo divino que lhe abrasava a alma. Senhor Padre Dário, antes de começarmos aqui a nossa conversa sobre aqui o Padre Cruz, para quem está lá em casa e se calhar não conhece o Senhor Padre Dário, diga-nos quem é o Padre Dário. Apresente-se aqui um bocadinho para as pessoas o conhecerem um bocadinho melhor. Eu sou padre jesuíta, ou seja, pertenço à Companhia de Jesus, esta ordem religiosa fundada por Inácio de Loyola e os seus companheiros, entre os quais São Francisco Xavier e um português, que não está canonizado, mas foi um grande homem, e é com imensa alegria que eu aqui estou. Agora vivo
e trabalho na paróquia de São Francisco Xavier, exatamente na Diocese de Setúbal, muito perto do Cristo Rei e do Rio Tejo, junto à estação do Pregal, que é a primeira estação depois da ponte. O que é que eu faço lá? Sim. Agora sou pároco insólido com outro sacerdote, que há de chegar dentro de dias para também trabalhar na paróquia, e faço o serviço de um pároco. Sim. Além disso, tenho a causa do Padre Cruz, a meu cargo, que teve o seu encerramento diocesano no dia 17 de dezembro, mas depois falaremos mais disso com certeza. Também tenho a meu cargo o apostolado da oração a nível do Patriarcado de Lisboa. O apostolado da oração é um movimento da Igreja que está inserido em quase todas as paróquias, em comunhão plena com o Papa e com as intenções que o Papa escolhe para cada mês. Nasci perto de Lisboa, no concelho de Loures, onde vivi até aos 21 anos, e depois entrei na Companhia de Jesus, já há uns anitos, que eu já estou aí para velho, em 1964. Sim. Fui ordenado em 75, portanto, são quase 46 anos de sacerdote, e já fiz muitas coisas. Já vivi em Braga muitos anos, vivi na Póvoa de Varzim, estive em Coimbra 7 anos, mestre de noviços, e uma vida apostólica, como qualquer outro padre. Já tem muita história para contar. Tenho. Por outro lado, também, Deus quis, com certeza, que eu fosse escrevendo alguns livros que vocês já conhecem, alguma vez até falaram deles aqui na Canção Nova. Já são 80 e tal livros, títulos, alguns já com várias edições. É um bocadinho a minha vida e o que sou. Um padre que procuro, não consigo sempre ser fiel ao sacerdócio que Jesus me quis partilhar comigo, como partilha com todos os padres, e viver este encanto de servir a Igreja e os homens e as mulheres, meus irmãos e minhas irmãs. E tem vivido muito bem, Padre. Pelo menos o seu testemunho só Deus o sabe. É muito bonito. Padre, eu desde da minha infância sempre ouvi falar muito do Padre Cruz na minha família. Conte-nos um bocadinho quem é o Padre Cruz. O Padre Cruz nasceu em Alcochete em 1859, no dia 29 de julho, e nasceu muito doente, ao ponto de o batizarem imediatamente à nascença, e depois, mais tarde, fizeram o resto das cerimónias do batismo na igreja paroquial, na igreja de Alcochete, onde está, na pia batismal, uma lápide a comemorar que foi ali que foi batizado. O Padre Cruz depois, o jovem, começou os seus estudos e estudou em Coimbra, que era o único sítio na altura onde se estudava teologia, porque não havia seminários assim tão espalhados pelas dioceses como há hoje, e depois ainda foi professor há algum tempo de filosofia em Santarém, depois foi ordenado sacerdote, esteve em Braga no Colégio dos Órfãos a dirigir essa casa, essa obra maravilhosa. Depois voltou para Lisboa para diretor espiritual do seminário, que já existia nessa altura, passaram uns anos já. Esse seminário estava perto de Vila Franca e depois mudou para os Olivais, onde ainda está hoje o Seminário Maior da Diocese. Mas o Padre Cruz depois se dedicou, de um modo particular, à ação apostólica.
de um apostolado, um andarilho de Deus, um verdadeiro evangelizador, um homem apaixonado pela missão e pela evangelização e pela pregação, e viveu a percorrer Portugal de les a les, diria eu. Quase que não haverá paróquia, ou pelo menos zona de Portugal, onde ele não tenha ido pregar. Porquê é que ele era conhecido já por ser santo? Ele era conhecido já por ser santo. Eu penso, primeiro, porque encontravam nele o rosto de Jesus, o amigo dos pobres, dos doentes e dos presos. Eram as suas três grandes paixões. E por isso ele realizava uma ação prodigiosa nas periferias, como diria hoje o Papa Francisco. Sim. Ele era um homem, um padre que cheirava as ovelhas, porque era com essa gente que ele mais vivia, não só, sim, também com pessoas da alta sociedade e com pessoas, médicos, e a quem ele procurava dar também apoio espiritual e ser confessor. Mas esta itinerância dele, a mim me assusta ler os postais que ele escrevia à irmã dele, à irmã mais velha, em que ele descreve as viagens. E diz, por exemplo, num postal creio que é de 1925, diz: estou em Valença, sigo para o Porto, depois passarei pela Guarda, penso ainda descer a Porto Alegre e sexta-feira espero estar em Lisboa. Veja a itinerância de andar de terra em terra. Chamavam-lhe o santo também porque começaram a perceber que Deus, por intercessão do Padre Cruz, ou por intermédio deste eminente sacerdote, concedia imensas graças, verdadeiros milagres. E isso também levou à fama de santo. Mas, sobretudo, porque era o homem da caridade, era o homem do serviço, era o homem do apostolado. Ele todos os dias visitava os presos e a qualquer terra onde fosse tinha que ir ao hospital e à cadeia para visitar e para estar e confessar e pregar aos seus presos, que é uma coisa espantosa. Portanto, encontravam nele uma verdadeira santidade, o Evangelho vivo. Encontravam nele Jesus Cristo, que viveu assim também lá pelas terras da Palestina. Por outro lado, e gosto sempre de vincar também de falar desta dimensão, porque o Padre Cruz levava uma vida espiritual intensa. Era um homem de muita oração, um homem de um amor apaixonado a Jesus Cristo, um homem que tinha uma devoção eucarística muito grande, não só a celebração quando celebrava, mas a adoração de Jesus, a Eucaristia. Por outro lado, a sensação que se tem é que ele rezava o dia todo. Mesmo quando andava na rua com o seu terço na mão, quando ia para a cadeia ele rezava, quando entrava num comboio e punha a carruagem toda, as pessoas, a rezar com ele. Era um homem de uma profunda vida interior, uma intimidade com Deus muito grande, a quem Deus se revelava de um modo muito prodigioso. E lhe dava dons e graças muito grandes, até o dom de converter corações, que é Deus que converte, sim, mas deu-lhe a ele esse dom, como o dom de fazer os tais milagres, as tais graças grandes que podemos falar mais à frente. Ou o dom por exemplo, encontrar uma mãe com um menino ao colo, ele ia aproximar-se para lhe dar um beijo ou uma bênção, e depois parava e dizia: mas o seu filho ainda não está batizado. E a mãe dizia: mas como é que o Padre Cruz sabe que o meu filho não está batizado? Eram segredos que Deus lhe dizia por dentro, no coração. E toda a gente tinha dele esta noção. Este homem é um santo. Era diferente dos comuns. Muitas vezes disse que estamos perante São João Maria Vianney e do Santo Cura d'Ars. Fale-nos do que os identifica e porquê. Eu não sei se há muita coisa que identifique, mas só Deus é que sabe. Penso que o Santo Cura d'Ars, que é São João Maria Vianney, é a mesma pessoa, claro,
tem uma proximidade com o Padre Cruz ou o Padre Cruz com ele, na medida em que era um homem, um padre, o São João Maria Vianney, que se dedicou ao confessionário de uma maneira espantosa. Sim. Não era um andarilho como o Padre Cruz, não andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Eu penso que nunca mais saiu da sua aldeia, ou pelo menos da sua diocese. Não andou a pregar pela França toda, como o Padre Cruz, que pregou por Portugal inteiro, indo aos Açores, indo à Madeira e visitando, só não visitou uma ilha dos Açores, de resto visitou todas, e pregou, e confessou, e visitava os doentes. Portanto, há uma proximidade enquanto são dois homens, dois sacerdotes apaixonados por Jesus. E tem uma vida interior. E tem uma vida interior profunda e também a dimensão do confessionário o São João Maria Vianney confessava muitas horas ao dia. As pessoas faziam uma fila, horas seguidas, para se confessar a ele e vinham de toda a França e do estrangeiro. O Padre Cruz também era um homem de confessionário, mas era ele que palmilhava de comboio, de autocarro, que palmilhava Portugal inteiro para ir ao encontro do povo de Deus, a quem queria anunciar Jesus e a quem queria ajudar a entrar no céu. Podemos dizer que ele era um verdadeiro discípulo de Jesus. Sim, sem dúvida. Senão não era santo. Exatamente. Nem o chamavam santo. Porque à semelhança dos discípulos, os discípulos caminhavam quilómetros e quilómetros para evangelizar, para levar a palavra. Não era só a questão dos quilómetros, era a questão do ardor do coração do Padre Cruz, que o levava a não parar, a não deixar de rezar, a não... Ele tinha pressa. Pode-se dizer que ele tinha pressa para que a palavra de Deus ela se mais que espalhasse. pressa, eu diria, tinha estímulo, tinha audácia, tinha determinação, tinha uma dedicação full time, porque o que ele queria era ajudar a salvar almas. Sim. E então percorria Portugal de paróquia em paróquia, consoante era convidado, é evidente. Sim. Estimado pelos padres, estimado pelos bispos da altura, e era um verdadeiro apóstolo. Eu até hoje me lembro que na minha família, sempre que acontecia alguma coisa não tão boa, que a minha avó, principalmente, ela dizia: vou pedir ao Senhor Padre Cruz, para que ele nos conceda esta graça. E lembro-me desde pequenina de ouvir falar, e acredito que muitos tenham tido a mesma experiência que eu, se calhar por ser um padre que viajava muito e que ele contagiava as pessoas com a sua vida. Com a sua vida, com a sua palavra e com a sua oração. Sim. Porque vê-lo a rezar edificava o povo. Vê-lo a celebrar a missa, as pessoas ficavam encantadas. Então, era um todo a vida dele, muito ensopada de Evangelho e ensopada de Jesus Cristo. E o nosso programa já está quase a chegar ao fim. Vamos chamar, então, uma peça de jornalismo que os nossos irmãos de comunidade aqui montaram para nós mesmos. Vamos ver. O cantor de ópera profissional Nuno Villalonga é um daqueles milagres divinos. Ao nascer, sofreu uma infecção grave. Há 56 anos, tal diagnóstico representava um sério risco de morte. A notícia de melhoras foi com 2 meses de vida, depois que amigos e familiares rezaram a Padre Cruz. Ao 5º dia de nascido, sobreveio uma septicémia por uma infecção no cordão umbilical. Acontece que o médico da altura dizia aos meus pais que eu era só fazer-me o funeral, que não havia nada a fazer. Todas as pessoas, sem se conhecerem umas às outras, que queriam saber notícias como é que ia a evolução da minha doença, diziam à minha mãe que tinham chegado a casa e tinham rezado ao Padre Cruz por mim. E um belo dia eu realmente, superei a septicémia e um belo dia a minha mãe estava com a pagela do Padre Cruz na mão e reparou que eu tinha nascido no mesmo dia de anos do Padre Cruz, 29 de julho. E a partir daí, durante muitos anos, enquanto ela pôde, a primeira coisa que se fazia no dia dos meus anos, que também era o dia dos anos do meu pai, porque fazíamos os dois no mesmo dia,
era irmos ao cemitério de Benfica, porque ela a partir daí fez uma promessa que iria sempre agradecer o facto de ter havido esta intervenção, porque em 1964, se ainda hoje uma septicémia mata, pois em 64 matava muito mais. Neste 17 de dezembro, a cerimônia na igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, marcou o encerramento da etapa diocesana para a causa de canonização do servo de Deus, Francisco Rodrigues da Cruz, que fora jesuíta e conhecido simplesmente por Padre Cruz. Na ocasião, foram declarados autênticos e lacrados os documentos a serem enviados a Roma. A cerimônia foi presidida pelo cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, que destacou a vida de Padre Cruz como sinal de nova evangelização, apesar deste termo surgir anos mais tarde. O protocolo contou ainda com a presença de familiares do religioso, provincial dos jesuítas e de membros do tribunal e da postulação. O Padre Cruz foi, no seu tempo, e em todo o país, porque ele percorreu o continente e ilhas, ele foi até à Ilha do Corvo, desde Trás-os-Montes, não é? E em todo o lado ele esteve onde Jesus estava há 2000 anos, estava junto de quem precisava, do corpo ao do espírito, com uma presença amiga, de socorro como podia ser, e tantas coisas maravilhosas que aconteciam a partir daí. O que a vida dele demonstra é que aquilo que aconteceu há 2000 anos com a vida de Jesus está disponível para continuar a acontecer. É preciso gente com alma grande, como foi Padre Cruz. Um longo processo diocesano que teve início em 1951 e uma fase diocesana ocorreu até 65. Posteriormente, foi necessário completar o processo devido às novas normas para a causa dos santos. Anos de trabalho até 2018, quando foi constituída a terceira comissão histórica. Esta, por sua vez, em outubro de 2019, entregou toda a documentação e sua análise crítica. O processo diocesano foi tão longo, primeiro porque no começo havia imensas testemunhas que conheceram Portugal inteiro e ouvir estas testemunhas demorou 2 anos. Depois, porque foi preciso traduzir tudo para latim. Nessa altura era obrigatório. Depois, porque, entretanto, a Santa Sé e os diversos cardeais que estavam à frente da causa mandavam ordens novas. É preciso mais isto, é preciso mais aquilo. Daí que foi tudo muito demorado. Entretanto, Roma pediu, ou mandou, que houvesse um interrogatório e um processo supletivo para entrevistar testemunhas que têm devoção ao Padre Cruz, mas não o conheceram. Atuais, das que estão vivas. E isso também demorou agora. O religioso nasceu a 29 de julho de 1859 e faleceu a 1º de outubro de 1948. Uma vida empenhada em assistir e consolar os mais frágeis e pobres, apesar dos problemas de saúde. São centenas de milhares de relatos de graças atribuídas a Padre Cruz. Os registros históricos incluem, por exemplo, pagelas com orações em várias línguas, até em chinês e japonês, bem como edições dos jornais da época que noticiaram a grande mobilização em torno de sua morte e exéquias. Homenagens até os dias de hoje, para quem se fez pequeno, mas Deus o tornou grande. Uma vida espiritual e uma intimidade com Deus profundíssima. Ele era um místico, ele passava o dia a rezar, ele rezava nas viagens, ele rezava na rua, ele rezava até nos comboios com as pessoas que iam no comboio com ele. Portanto, um homem de uma profunda vida interior, que dava depois uma profunda atividade apostólica, que é a segunda vertente. O amor aos pobres, o amor aos presos, o amor... Ele visitava os presos todos os dias. E a qualquer terra onde fosse confessar, ele tinha que visitar o hospital e a cadeia. Portanto, por um lado a oração, por outro lado, como o Papa diz hoje, era o homem das periferias, dos mais pobres.
E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva com o Sr. Padre Dário Pedroso, que nos veio falar sobre o Padre Cruz. E estávamos aqui a falar que, apesar dele ainda não estar canonizado, mas ele já tem essa vida de santidade e existem muitos testemunhos. Podia-nos falar de alguns que sejam assim mais fortes ou que lhe tenham chamado a atenção? Por um lado é o testemunho de tanta gente que lidou com ele e que testemunhou por escrito, quando foi os interrogatórios do Tribunal Religioso da causa, e esse material já está em Roma, a santidade dele, os milagres, entre aspas, que Deus fez através dele, ações verdadeiramente prodigiosas e, sobretudo, o seu amor. O seu amor aos pobres, volto a repetir, aos doentes, que ele visitava com paixão, e aos presos. A última vez que foi à Ilha da Madeira, alguém lhe disse ao Sr. Padre Cruz, já com tanta idade, já tinha 80 e muitos anos, e tão débil de saúde, o que é que o Sr. Padre vai fazer à Madeira? A resposta foi precisa, vou visitar os presos. E no tempo em que esteve na Ilha da Madeira, ele tem um diáriozinho, que eu já li mais que uma vez, todos os dias ia à cadeia para confessar e estar com os presos no Funchal. Isto é uma coisa espantosa. Mas havia acontecimentos notórios de graças grandes. Numa casa religiosa, onde ele tinha ido e era necessário distribuir a comunhão a pessoas, a doentes, era uma casa grande. E ele começou a dar a comunhão e a irmã que estava ao lado disse ao Sr. Padre, olha que a fila é tão grande e as hóstias estão tão poucas. E ele disse, não se aflija, Nosso Senhor vai remediar. E Deus através dele remediou, porque houve ali um milagre, uma multiplicação, diríamos assim, porque deu, hóstia, e acabou a fila e a Pixide ainda ficou com hóstias. É um episódio, mas onde a intervenção de Deus foi marcante. Ele era um homem que confiava. Confiava plenamente e tinham os segredos com Jesus muito grandes e eles já se entendiam os dois para muitas coisas, coisas espantosas. Como, por exemplo, outro acontecimento notável, um grupo de pessoas, de homens, decidiu armar-lhe uma armadilha para, porventura, o matar. E então ele foi chamado para dar a santa unção a um que estava na cama de muito mal. E o outro que lhe abriu a porta tinha uma arma para tentar matar o Padre Cruz. O Padre Cruz entrou no quarto e daí a um minuto ou dois saiu e disse, já não cheguei a tempo, ele está morto. O outro ficou assustado e ajoelhou-se aos pés e disse ao Padre Cruz, olha, isto foi uma montagem nossa, com a intenção de dar cabo de si, e debaixo da almofada está a pistola com que havíamos de matá-lo. Mas quando ele chegou, o homem já estava... O Senhor se encarregou de resolver o problema de outra maneira. Mas era tudo assim na vida dele. Tudo, ou quase tudo. Pessoas que não tinham... ou que tinham grande dificuldade, por exemplo, em se confessar, ou se entravam em diálogo com o Padre Cruz, era fácil abrir-lhe o coração e receberem a reconciliação e viverem depois uma vida de graça e um caminho de evangelho e de sacramento e de igreja. Mas isto por todo o lado onde ele ia. Sim. Por todas as pregações que ele fazia. A vida dele gerava conversão. Gerava conversão. Deus gerava conversão através dele. Não era o Padre Cruz, era Deus, a ação divina através dele. E conversão e milagres destes, de cura de pessoas, por exemplo. Ele era chamado por uma pessoa que estava muito doente, ele ia, rezava e dizia, verão que Nosso Senhor
porque é muito amigo e Nossa Senhora vão protegê-lo. E no dia seguinte vinham-lhe dizer, olha, afinal a pessoa que foi visitar, que estava tão à morte, está boa, já anda de pé. Tinha sido a ação dele e da sua oração. O Sr. Padre Dário já conhecia a vida do Padre Cruz? Sim, antes de ser agora vice-postulador, que é o meu ofício, já conhecia, porque o Padre Cruz foi jesuíta. Sim, sim. Andou quase 60 anos a pedir para entrar na Companhia de Jesus, quer de um lado, quer do outro, puseram dificuldades. O Sr. Cardeal, porque era perder de algum modo um santo e um sacerdote do seu presbitério. A Companhia também era um homem muito doente e já velhinho, já tinha idade, e porque ele entrou para a Companhia em 1940 e morreu em 48, portanto só foi jesuíta 8 anos. Mas era o fazer desabrochar ou encerrar um sonho que ele teve toda a vida, devido também aos exercícios espirituais que foi fazendo, e os primeiros foi em Coimbra como estudante, que ele diz que foi a sua grande conversão e uma confissão geral da sua vida, num retiro, nos exercícios espirituais, quer também pela paixão e devoção que ele tinha a São Francisco Xavier, e de algum modo ele o imitou, porque Francisco Xavier foi o apóstolo do Oriente que andou com milhares e milhares de quilómetros de barco, a pé, de canoa, com pestes, com febres, com doenças, com perseguições. Foi ao Japão e vai morrer às portas da China, e o Padre Cruz parece que encarna um bocadinho deste dinamismo apostólico e desta audácia de Francisco Xavier. Chamava-lhe sempre o meu santo irmão. E quando entrou na Companhia de Jesus, fez votos no dia de São Francisco Xavier, dia 3 de dezembro. E como é que é para si agora estar com esta função e poder entrar mais a fundo na vida do Padre Cruz? Olha, tem sido uma graça muito grande. Tem sido uma graça muito grande. Eu toda a vida rezei. Mesmo como sacerdote, eu rezo, tenho o ofício divino, tenho devoção à oração do terço e rezo todos os dias. Mas o contacto com o Padre Cruz e com os escritos dele me comprometeram mais numa vida de oração mais profunda, mais séria, mais longa até, e estar mais tempo na capela, diante do sacrário. Por outro lado, também Deus vai encaminhando as nossas vidas. Quando saí de Braga, onde vivi 30 e tal anos, passando 3 anos na Póvoa de Varzim, e os meus superiores me mandaram para as paróquias a sul do Tejo, mal sabia eu que ia depois estar agora, como estou há 3 anos, numa paróquia onde há de facto muita pobreza, muita carência humana, muito desemprego, uma paróquia com muitas dificuldades, onde há dificuldades muito grandes, que não me compete agora aqui explorar até ao fim. 60% das pessoas serão africanos, haverá talvez uns 20% de ciganos, e é uma paróquia, nesse aspecto, um pouco praticante, mas onde há gente muitíssimo boa. Então o Padre Cruz também é modelo para mim, para a dedicação a este serviço de gente mais humilde, mais pobre, com mais dificuldades. E eu lembro muitas vezes dele, e quando tenho que escrever para a revista de Graças do Padre Cruz, ou para o pequenino boletim que sai mais frequentemente, eu lembro-me, olha, exatamente, uno o serviço postulador da causa com o ser agora pároco e viver nesta paróquia onde há o que é que o Padre Cruz faria se estivesse aqui. Perguntar, se muitas vezes faz essa pergunta. Faço esta pergunta, faço. Pois não consigo fazer como ele, mas enfim... Mas tenta, isso é o mais importante. Faço essa pergunta. Isso é o mais importante. A 12 de setembro de 2009, o então Cardeal Patriarca Dom José Policarpo nomeou um novo tribunal e comissão histórica. Explique-nos o que aconteceu. Aconteceu que a Santa Sé, ou seja, a Congregação dos Santos,
foi evoluindo também e foi pondo novas normas e Então, veio essa orientação para nomear um novo tribunal, porque o primeiro já tinha cessado as suas funções, começou em 51, e tinha cessado, para quê? Para ouvir algumas testemunhas que não conheceram o Padre Cruz, mas que vivem uma grande devoção a ele e testemunham também a graça e a santidade do santo. Portanto, foram essas pessoas que foram ouvidas neste novo tribunal. Por outro lado, antigamente não havia uma comissão histórica nos processos de beatificação e canonização, mas agora há, para que essa comissão histórica, em comum, os três que foram nomeados, pudessem descrever um bocadinho a vida social e política, o ambiente em que o Padre Cruz viveu, para também daí se tirar, uma coisa é viver num país pacificado, outra coisa é viver como o Padre Cruz, que atravessou aqueles anos da implantação da República e anos que foram muito difíceis também para ele e também muito ricos para o seu apostolado. Sim, com certeza. Então foi por isso que Roma determinou e o Sr. Cardeal nomeou. No intervalo falávamos que eu na minha infância lembrava-me de uma pagela em que aparecia a fotografia do Padre Cruz com um chapéu e o Sr. Padre falou que essa pagela ela chegou até à China. É o contrário. Sim. É o contrário. A pagela, sim. Feita em língua chinesa, isso, talvez em Hong Kong, não sei, e feita em japonês, temos um exemplar de cada uma dessas línguas no secretariado em Lisboa. Sim. Portanto, quer dizer que ele também lá há quem lhe reze. Sim. Isto levado com certeza por congregações religiosas. Ele não saiu de Portugal. Não. Por congregações religiosas, por padres jesuítas, talvez. Como ainda não há muito tempo, há poucas semanas, eu recebi no secretariado, ou nós recebemos no secretariado, uma carta vinda das Filipinas a falar do Padre Cruz e a dizer que lá se reza, porque um padre missionário o deu a conhecer este grande santo e este sacerdote espantosamente evangélico. É bonito porque já depois da sua morte e não ter saído de Portugal, como a sua fama mas ela se espalhou. Mas é por todo lado, sabe? Sim, na América, ou através dos imigrantes, ou através dos capelães, quer na América do Norte, quer em alguns países da América do Sul, sem dúvida nenhuma o Brasil, quer mesmo, como eu disse, na Ásia, Japão, Filipinas, quer em alguns países onde Portugal estava, Angola, Moçambique, há quem conheça e quem reza ao Padre Cruz. É bonito como o apostolado dele se foi espalhando por todo o mundo. Sim, mas sempre, eu creio que as pessoas intuíram sempre isto. Os dois polos grandes da vida dele. Por um lado, uma profunda intimidade com Deus, um homem de muita oração, um homem que não deixava de rezar, um homem que rezava todo dia. Ao ritmo da vida. Não só o breviário e o terço, mas que rezava, o coração rezava, quando ia na rua, E, por outro lado, o homem da caridade e do apostolado e da pregação e do confessionário e, sobretudo, dos doentes e dos presos. O processo de canonização do Padre Cruz recebeu um impulso significativo com o encerramento da fase do processo diocesano supletivo de beatificação do Padre Cruz. Por que é tão importante este passo? Porque agora, encerrado o processo diocesano, a documentação vai toda para Roma, para a Congregação Romana, e passa a ser só um processo gerido pela Cúria Romana e não já aqui. É natural que o secretariado continue a precisar de trabalhar para fazer a revista, para fazer o jornal, para responder às cartas, para atender as pessoas, para
sermos, mas agora é em Roma que as coisas vão ser analisadas. Portanto, nesse sentido de tribunal, acabou o trabalho em Lisboa como diocese. Eu, quando soube deste processo, já há um tempinho atrás, fiquei muito feliz, porque é um português e não só por isso, porque tinha algum conhecimento, não na totalidade, como o padre aqui veio revelar, um cheirinho, né? Porque a vida dele é muito, com certeza que é muito, muito mais ainda, há muito para contar, mas fiquei muito feliz por saber deste processo se estar a desenvolver, porque dentro de mim foi gerado esse carinho pelo Padre Cruz e acredito que a nível nacional, por todos os portugueses e além fronteiras, pelo que o Padre agora falou, que as pessoas devem estar muito felizes e radiantes por este processo estar a acontecer, porque a vida do Padre Cruz é uma vida que nos toca e que nos fala ao coração e que nos faz querer Sem mudar dúvida. de vida. Há cerca de um mês, já não me lembro datas, que eu estou cansado, Sim. Aura Miguel, na Renascença, entrevistou-me e eu percebi que essa entrevista, através da Renascença, foi ouvida por muita gente em muito sítio. Pois eu tive comunicação de alguns portugueses que estão na Suíça, que estão em França, que ficaram encantados de ouvir falar do Padre Cruz, porque toda a vida lhe rezaram, porque quando eram pequenos cá em Portugal, os pais ou os avós falavam do Padre Cruz, ou tinham um busto dele, então quer dizer que isto está vivo no coração de muita gente. No coração do povo está a santidade do Padre Cruz como algo de importante. Senhor Padre Dário, estamos a chegar mesmo ao fim do nosso programa. Só uma pergunta. Se houver alguém que tenha um testemunho com o Padre Cruz e que queiras fazer chegar até si, como é que o pode fazer? Muito facilmente, para o secretariado, na Rua da Madalena, número 179, é a sede do secretariado da causa, é escrever, é mandar um e-mail, tem o site da causa, também que pode consultar na internet e depois, através do site, fazer chegar. Uma coisa é uma graça, uma consolação, outra coisa a graça é de tal maneira importante que se vê ou se supõe que há aqui um milagre. Então, isso precisa ser muito bem tratado, porque é preciso depois o testemunho dos médicos, por escrito, e esses testemunhos têm que ir para Roma e ser examinados também pelos médicos da Congregação Romana dos Santos. Sim, Congregação dos Santos. Daí que este secretariado continua, apesar do processo diocesano ter fechado, ter sido encerrado solenemente, esta ação, este trabalho, continua aberto para acolher e atender e ajudar as pessoas a descobrir. Sim. Senhor Padre Dário, hoje é dia 31 de dezembro, uma mensagem final para quem nos acompanha lá em casa. Mensagem final tem que ser que a vida do Padre Cruz, a santidade do Padre Cruz, a oração do Padre Cruz, o amor dele aos pobres, aos doentes, vá impregnando também o nosso coração. Que os devotos, que os amigos aprendamos todos, eu também com ele, e que o ano de 2021 seja um ano de mais paz, sem vírus, sem pandemia, se possível, mas um ano em que as famílias encontrem mais unidade, mais comunhão, mais amizade, mais perdão, mais amor, que tanto desempregado consiga encontrar o seu emprego e o seu ganha-pão para a sua família, que entremos num ano amanhã com muita esperança de que, também por intercessão do Padre Cruz, vamos alcançar muitos dons e graças para as nossas famílias, para os nossos trabalhos, para as nossas empresas, para as nossas paróquias. E é isso que eu desejo a todos.
Muito obrigada, Sr. Padre Dário, pela sua presença. É sempre uma alegria tê-lo na nossa casa. Acredito que virá mais vezes, até para nos falar um bocadinho mais da vida do Padre Cruz, que, como viu, isto só foi uma cerejinha, uma cerejinha. Existe muito mais. E vamos terminar o nosso programa com uma peça do nosso jornalismo sobre metas para o nosso ano novo, a nossa excelente equipa de jornalismo. Fique com esta peça e um excelente ano novo 2021 com muito amor, muita esperança e sempre com Deus no coração. Até ao próximo programa, se Deus quiser. O que cada um pode dizer sobre o ano de 2020? Em consequência da pandemia provocada pela Covid-19, inúmeros são ainda os desafios globais e individuais. Mas o que tirar de proveito do ano que passou? Como iniciar o novo ano com uma produtiva revisão de vida? A revisão de vida também é ótima, não só deixá-la para esta altura de fim de ano ou de início do ano, não é? Mas a revisão de vida é muito importante ser feita diariamente. Porque se de facto há esta revisão de vida diária, os resultados vão ser mais facilmente concretizados e atingidos. É muito importante mesmo fazer isto com uma certa frequência. De acordo com a psicóloga, mesmo diante dos obstáculos e incertezas atuais, cada pessoa pode retomar seu caminho e se lançar para o novo de 2021. Primeiro ver estas metas que sejam concretas, ações concretas, que eu de facto consiga atingir. Depois, essas metas serem mesmo verificáveis, ou seja, fazer uma avaliação constante, se eu estou a conseguir, se eu tenho que reformular. Depois, uma formulação de uma meta sempre positivamente e não de uma forma negativa, não naquilo em que eu vou ter que evitar, mas naquilo que eu vou ter que potenciar para fazer. Muitas vezes, metas espirituais não entram nesse planejamento. Contudo, alimentar a fé e a esperança pode transformar e contribuir consideravelmente em todas as áreas da vida. De uma forma espiritual, para quem acredita, quem professa a sua fé em Cristo, não é? E essa meta espiritual pode ser através de um encontro diário com Cristo, através da oração pessoal, pode ser também através dos sacramentos, a Santa Missa, a reconciliação, todos estes momentos de uma meditação, por exemplo, tudo isto vai fortalecendo a pessoa interiormente e vai também capacitando a pessoa para poder ultrapassar as adversidades que surgem do dia a dia. Seja com agenda, caderno, telemóvel ou alguma ferramenta no computador. Muitas pessoas têm o costume de colocar por escrito metas para o próximo ano. Mas será que todos conseguem concretizar? Um estudo de uma universidade da Pensilvânia, Estados Unidos, indicou que apenas 8% dos que estabelecem alguma resolução de ano novo conseguem colocar em prática. Esta frustração, uma vez que faz parte do ser humano, o ser humano tem de aprender a lidar com ela e não a ver de uma forma negativa, mas vê-la como um sinal de que há algo que vou ter que mudar, eu vou ter que mudar algo, vou ter que melhorar algo em mim. Portanto, a frustração não paralisa, se eu quiser, mas sim é uma alavanca para eu recriar, eu transformar, eu mudar, eu alterar. Muitas metas de ano novo acabam já em fevereiro, mas há quem com apenas 16 anos determinou-se a cumprir uma meta ousada e não desistiu. Desde o início da pandemia, o estudante Tomás Vicente viu que precisava de emagrecer. Em 9 meses, conseguiu perder 26 quilos. A receita? Mudança de alimentação, exercício físico e muita determinação. O confinamento e encerramento de diversas atividades não foram impeditivos. Quando entramos em confinamento, eu disse que tenho que mudar, porque confinamento eu senti que podia-me perder ainda mais. Então eu decidi que tinha que mudar e pronto, já comecei na dieta, comecei a fazer a minha rotina, a criar uma rotina. Foi preciso ganhar muita cabeça,
foi preciso muito, porque, pronto, no dia a dia não é por uma pessoa estar em dieta que as outras têm que estar. Então tive que ganhar essa determinação e esse foco, e até hoje basta ter esforço, conseguimos fazer tudo o que nós queremos, basta ter determinação e muito foco, mesmo muito foco.